Nessa aula a gente vai conhecer alguns círculos feitos com gradiente radial e revisar um círculo feito com border radius, fazer uma comparação entre as duas técnicas para construir círculos perfeitos em CSS. Eu comecei aqui colocando alguns divs. Cada um deles vai ser um círculo. O conteúdo para cada div é vazio, porque na verdade nossos círculos vão ser vazios. Eu poderia colocar algum texto, alguma coisa dentro deles, mas não vai ser necessário. E no CSS eu configurei uma cor de fundo aqui, escura, e configurei o div, que vai valer para todos os meus elementos div, como um quadrado de 200 por 200 pixels, que em breve vai se tornar um círculo em vez de um quadrado. Além disso, eu coloquei aqui como display inline block, de forma que esses divs possam se posicionar lado a lado, em vez de cada div criar uma quebra de linha e ficar um em cima do outro. Dessa forma vai ficar mais fácil a gente visualizar todos, já que a ideia é ficar um círculo do lado do outro aqui na demonstração do CodePen, na parte de baixo da tela. Então vamos começar construindo um círculo feito com gradiente radial, e esse círculo vai ser assim. Eu vou simplesmente definir o fundo dele como background igual radial gradient, e esse gradiente vai ser iniciando na cor 69D, que vai ser um tom de azul em 70%, e se tornando transparente em 70% também. O que vai acontecer, já está aqui aparecendo o nosso círculo, é que eu vou criar um gradiente radial, ou seja, um gradiente circular, e esse gradiente vai começar no centro e ir até a borda do nosso div. Só que, como eu configurei apenas qual é o valor para 70%, o que vai acontecer é, de 0 a 70% vai ficar com a cor 69D. E aí depois eu coloquei transparente em 70%. Dessa forma, de 70% em diante, ele vai ficar transparente. Para fins de exemplo, eu posso colocar uma terceira cor aqui, por exemplo, branco, FFF 0%, vírgula, para vocês verem o que aconteceria. Então, quando eu configuro 0%, ele tem um branco no ponto inicial em 0. Se eu colocar 50%, ele vai ficar branco até os 50% e depois começar o gradiente. Como no nosso caso a gente quer um círculo sólido, não vai ter isso aqui, e está aqui o nosso círculo perfeitamente sólido. O detalhe interessante é que esse círculo fica tão sólido que, na verdade, ele acaba tendo serrilhado. Então, quando a gente olha bem de perto, percebam que ele não é lisinho, ele é bem serrilhado. Então, isso é algo que a gente vai ter que resolver, e eu vou resolver isso nos nossos próximos círculos. O próximo círculo, então, ele vai ser um círculo com uma espécie de anti-aliasing, ele vai ter menos serrilhado. Para isso, eu vou simplesmente fazer o mesmo plano de fundo, só que eu vou ajustar o
valor da porcentagem onde acaba a nossa parte sólida azul, em vez de 70, vai ser 69,75%. É um número bem preciso, mas é uma boa opção, como vocês vão perceber daqui a pouco, na hora de comparar. O próximo exemplo vai ser mais um, só que dessa vez também antisserrilhado, só que mais suave ainda. E aí o que vai acontecer é, em vez de 69,75, eu vou mudar para 69%. E o último vai ser mais uma tentativa de deixar mais suave do que esse daqui, que, como a gente vai ver depois de aproximar, acaba deixando suave demais a ponto de ficar borrado. Talvez já deu para perceber aqui que ele fica um pouco borrado. Então agora vamos olhar bem de perto um por um. Esse daqui é o de 2% de diferença entre os dois gradientes. Esse daqui tem 1% de diferença entre os dois gradientes. Esse daqui tem 0,25% de diferença entre os dois gradientes. E esse não tem diferença nenhuma. Percebam que daqui para cá tem uma melhora significativa, mas dependendo da sua aplicação, pode ser que esse aqui ainda seja um pouco serrilhado demais e não é perfeitamente lisinho. E esse é bem mais liso, só que ele está começando a se tornar já borrado. E esse aqui é completamente borrado. Por fim, a nossa referência vai ser um círculo construído com border radius em vez de usar gradiente radial. E aí, quando a gente usa bordas circulares, a gente vai ter que fazer um CSS um pouco mais complexo, como a gente vai perceber agora, só que com resultados possivelmente melhores. Para isso a gente configura uma borda, pode ser de 1 pixel, sólida, e eu vou usar a mesma cor que eu estava usando para os outros. Agora está aqui o meu círculo, que aparentemente ainda é um quadrado oco, mas ele vai se tornar um círculo em breve. Para torná-lo um círculo, basta configurar o raio da borda. Então, border radius. Lembrando, se a gente colocar border radius proporcional para todas as bordas, basta colocar uma porcentagem. Então, se eu colocar 25%, eu vou ter um retângulo arredondado. Se eu colocar 50%, eu vou ter um círculo perfeito. E o próximo passo vai ser tornar o nosso fundo, em vez de transparente, o nosso fundo vai ter que ser opaco, com a mesma cor da borda. Background vai ficar igual a, de novo, a mesma cor, 69D. E tá aqui o nosso círculo feito com border radius em vez de gradiente radial. Eu vou colocar ele lá para cima aqui no HTML de forma que ele fique junto com os círculos sólido e com anti-alias, para a gente fazer uma comparação entre eles. Não, melhor colocar ele aqui, entre o anti-alias e o smooth. Aí a gente olha de perto, lembrando a sequência: sólido, anti-alias, radius, smooth e borrado. Nosso primeiro já conhece, ele bastante serrilhado. Esse aqui é um pouquinho menos serrilhado. Esse aqui é o que a gente utilizou border radius para construir. Esse aqui é o que a gente tentou tirar mais serrilhado. E esse aqui é o bastante borrado. Percebam que o nosso círculo construído com border radius foi aí consideravelmente o nosso
muito provável o melhor círculo do ponto de vista de serrilhado na borda. Notem que esse teste é algo bastante experimental que na prática pode não funcionar de forma perfeitamente idêntica em outros navegadores. Eu estou usando o Firefox 77, acredito eu, vou até confirmar aqui a versão. 77. É bem possível que em outros navegadores os resultados de grau de serrilhado dos nossos backgrounds aqui, do nosso border radio, não fique perfeitamente igual. Embora a diferença para navegadores modernos seja provavelmente bem pequena. Isso é tudo então quanto à construção de círculos utilizando border radius e utilizando gradientes radiais. Portanto, até a próxima.